Como você reage diante do momento em que nada dá certo para você? Você reclama, coloca a culpa em alguém, maltrata os outros ou até mesmo desiste de seus sonhos? Vivemos em um momento de grande crise no mundo e nos momentos de crise devemos tomar algumas atitudes para superar as adversidades. Estamos no 5º capítulo do livro de Lucas. Muito bom dia para você que nos acompanha. Esteja comigo até o final, eu conto com você. Minha intenção é fazer você ler a Bíblia comigo e aplicá-la em sua vida pessoal. Nesse capítulo, poderemos tirar lições para esse momento tão complexo. Jesus caminhava junto ao lago de Genezaré, também conhecido como Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia, conforme você pode ver aí no mapa. A multidão o apertava devido à sua popularidade pelos milagres realizados num sábado e que foi relatada no capítulo anterior, que se você nos acompanhou, você pode ter visto. Simão Pedro, o pescador, estava juntamente com seus companheiros de pesca. Ele saiu naquela noite com o intuito de alcançar alimento para sua família. Tinha uma grande expectativa de uma grande pescaria. Contudo, nem sempre as coisas acontecem como planejamos. Às vezes enfrentamos um momento de crise. Pedro estava decepcionado e disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Suas palavras eram de frustração total. Mas mesmo estando em crise, os pescadores nos deixaram algumas lições. Jesus Cristo surgiu, usou o barco como púlpito e em seguida propôs que eles lançassem a rede em locais com águas mais profundas. As lições deixadas para nossa aplicação pessoal são essas. Primeira lição: mesmo cansado, Pedro acatou a proposta de Jesus. Devemos estar dispostos a sair da crise. Segunda lição: deixe suas redes lavadas. Mesmo não tendo apanhado nada, os pescadores estavam lavando as redes quando Jesus chegou. Devemos estar prontos para as novas oportunidades. Se você estiver desempregado, não esmoreça. Esteja sempre pronto para uma possível entrevista. Terceira lição: não seja egoísta. Mesmo tendo uma noite frustrada, Pedro cedeu seu barco para que Jesus evangelizasse. Não devemos achar que nossa crise é maior do mundo, a maior, a mais complexa, não. Pedro entendeu que seu problema era menor. Era menor diante da necessidade de ajudar aqueles que estavam precisando de evangelização. Quarta lição: ouça e obedeça a palavra de Deus. É muito comum em momentos de crise deixarmos aflorar o nosso lado carnal. Muitos deixam até de acreditar em Deus. Entretanto, é nesse momento que devemos estar prontos a ouvi-lo. Com certeza, Pedro e seus amigos ouviram muitos céticos que diziam que eram loucos de voltar ao mar para lançar as suas redes. Porém, eles atentaram à voz de Deus e acreditaram que era possível. Será que pessoas ao seu redor não estão te puxando para baixo? Ouça a voz de Deus, Ele sabe do que você é capaz. Quinta lição: divida com todos a sua vitória. Como que é isso? Ao acatar o que Jesus dizia, os pescadores apanharam uma grande quantidade de peixes, muito além do que precisavam ou esperavam. Eles então fizeram sinais para os outros pescadores que estavam próximos para que os ajudassem a desfrutassem, daquele milagre. Muitos receberam uma grande bênção e guardaram para si. Essa
não é uma atitude sensata. Quando você recebe uma bênção, não guarde ela para você. Divida com as pessoas que estão ao seu redor, que estão precisando de receber uma bênção parecida com a sua. Se você recebeu mais do que você precisa, é muito necessário que você divida. Sexta lição: reconheça a fonte do milagre. Muitos esquecem de Deus quando alcançam o sucesso. Quando estamos bem, achamos que somos os maiorais. Acreditamos no nosso potencial e esquecemos de Deus. Pedro, logo após receber o milagre, prostrou-se aos pés de Jesus e reconheceu que era um pecador indigno de estar com ele, conforme está no versículo 8. Mas Jesus estava ali para um propósito muito maior. Ele então diz a Pedro, Tiago e João que seriam pescadores de homens, ou seja, seriam discípulos do Mestre na propagação das boas novas. O capítulo ainda conta do versículos 12 ao 16 a cura de um leproso. Esse leproso se aproximou de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Está lá no versículo 12. Jesus maravilhosamente disse: quero. Imediatamente o leproso foi curado. Ele quer o tanto quanto pode. Ele quer te curar, seja qual for o seu problema, a sua doença. Do versículo 17 a 26, relata-se a história de um paralítico que foi levado em uma cama pelos seus companheiros. Nós já vimos isso quando eu estava no livro de Marcos. A casa, naquela época, tinha uma parte de cima com uma escada lateral e eles subiram por essa escada e desceram onde estava Jesus. Jesus estava ensinando, a casa estava lotada, então eles levaram o paralítico pelo telhado. A fé dos amigos daquele homem foi grandiosa. Que tipo de amigo você tem? Jesus então diz para aquele homem: os teus pecados te são perdoados. Isso gerou uma tremenda confusão entre os fariseus. Jesus foi acusado de blasfêmia e a pena era a morte. Jesus respondeu com autoridade: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Deus. Lucas 5, 24 e 25. Meus amigos, Jesus é tremendo. Ele ainda participa de um banquete na casa de Levi, que era Mateus, junto com o pessoal não muito honesto. É duramente criticado por isso e responde: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas 5, 31 e 32. Os santarrões piram com essa frase até o dia de hoje. E por falar em santarrões, eles questionaram Jesus a respeito do jejum. Mesmo estando como homem, Jesus sabia que era Deus. Eles deixam um recado: podeis vós jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. Lucas 5, 34 e 35. Esteja pronto para as crises, e muito mais pronto ainda para o momento que você vai sair delas. Porque o momento que você vai sair da crise, você deve estar ciente de quem te ajudou, e como será o seu comportamento depois que você sair. Porque se você não lembrar que veio de Deus e você mudar o seu comportamento depois que saiu da crise,
a chance de você voltar para ela é muito grande. Não se preocupe com lei, e sim com a graça. Jesus veio para salvar você, independentemente se você se considera indigno ou não. Deixe Deus cuidar da sua vida. Um bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.